Olá, bem-vindo ao nosso estudo de hoje. O interesse pelo sábado entre os adventistas começou muito antes do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. Um jovem escocês, estudante das profecias, chamado J.A. Beggs, foi o primeiro a introduzir esse assunto. Mas o conhecimento a respeito do sábado, herdado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, veio dos batistas do Sétimo Dia. Estamos entre as montanhas do estado de New Hampshire, numa localidade chamada Washington. Esse local é importante para a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque aqui o primeiro grupo de mileritas conheceu a respeito do sábado. Pastor, como foi essa história? Na década de 1840, mudou-se para cá a senhora Raquel Wilkes, que depois de um segundo casamento seria conhecida como Preston, e sua filha. A filha foi escolhida como professora aqui e, portanto, eles fixaram residência nesse local. Ela era batista do Sétimo Dia e, como não havia aqui uma congregação batista, passou a frequentar esta igreja. E certa ocasião ocorreu um incidente muito interessante aqui e nós vamos à própria igreja onde esse incidente ocorreu. O pastor Frederick Wheeler, ele estava realizando uma Santa Ceia e no sermão de Santa Ceia ele declarou que nós deveríamos guardar todos os mandamentos de Deus. E durante a semana ele foi visitar a Raquel Wilkes em sua residência. E Raquel Wilkes havia assistido à Santa Ceia. E ela falou para o pastor: Pastor, por ocasião do seu sermão de Santa Ceia, eu quase me coloquei em pé no meio da congregação e lhe disse: Pastor, cubra a mesa onde estão os emblemas, suspenda a cerimônia até que você mesmo seja um observador dos mandamentos que você nos pediu para observar. E o pastor tomou um susto e perguntou: mas qual é o problema? E ela lhe disse: você não observa o quarto mandamento que ordena observar o sábado. E naquela terapia de choque, ele caiu em si e passou a observar o sábado. Nesta congregação aqui, outras pessoas foram influenciadas a fazer o mesmo, entre elas Cyrus Farnsworth, seu irmão e familiares. E essa se tornou a primeira congregação de mileritas observadores do sábado. Portanto, por ocasião do desapontamento de 1844, haviam pelo menos 2 pastores mileritas observadores do sábado, Frederick Wheeler e também Thomas Preble, e esta congregação aqui que também havia aceito o sábado. É interessante observarmos que o pastor Thomas Preble decidiu escrever um artigo sobre o sábado, e esse artigo foi publicado na revista Hope of Israel, de fevereiro de 1845. Esse artigo foi lido por algumas pessoas e entre elas estava José Bates, que morava em Fairhaven, em Massachusetts. E ele ficou convencido do sábado e passou a observar o sábado em abril daquele ano. Mas ele precisava de um embasamento ainda um pouco mais profundo sobre o assunto. E ele descobriu a existência desta congregação de observadores do sábado. Ele veio até aqui, visitou a Cyrus Farnsworth e juntamente com Cyrus e seu irmão, eles dialogaram demoradamente à margem de um lago em frente da casa de Cyrus. E ele saiu daqui plenamente convicto de que o sábado do sétimo dia é o dia do Senhor nosso Deus.
Retornando de Washington, New Hampshire, José Bates chegou a esta ponte que separa as cidades de New Bedford e Fairhaven, aqui no estado de Massachusetts. E sobre essa ponte ele encontrou um antigo amigo seu que lhe perguntou: quais são as novas, Capitão Bates? E José Bates respondeu: as novas são que o sábado é o 7º dia do Senhor nosso Deus. E foi aqui sobre essa antiga ponte que ele fez já o seu primeiro converso do sábado. E retornando daqui para a sua casa próxima, ele escreveu vários panfletos e artigos sobre o sábado. Aqui em Fairhaven, Massachusetts, está a casa em que José Bates passou a sua juventude. Ele morou em outros lugares. Nós não sabemos onde ele morou após seu casamento, mas o certo é que foi nessa cidade que ele escreveu os seus tratados sobre o sábado. O primeiro e mais significativo deles foi esse, intitulado Sábado do 7º Dia, um sinal perpétuo. Esse folheto foi publicado na cidade próxima de New Bedford em agosto de 1846. É interessante notarmos que no dia 30 de agosto, Tiago White casou-se com Ellen Harmon. E o casal então leu esse panfleto e aceitou a mensagem do sábado. Muitos dos adventistas que haviam pertencido ao movimento millerita aceitaram a verdade do sábado. Pastor Tim, como o senhor responderia à pergunta de que o sábado foi instituído apenas para os judeus e não para outras nações? Por que os adventistas, ainda hoje, em pleno século XXI, observam o sábado como um dia santo? Os judeus ou israelitas surgiram posteriormente na história do mundo, e isso foi basicamente como filhos de Jacó. Mas o sábado foi instituído na criação. Se você der uma olhadinha em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, nos diz: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Algumas pessoas dizem que esse texto fala do descanso de Deus e não do descanso humano. É certo que Deus descansou, mas um dos maiores teólogos do século XX, Karl Barth, diz que seria irônico até Deus descansar e as suas criaturas trabalharem nesse dia. Mas o texto não fala só do descanso. Diz que Deus abençoou e santificou o dia. Quando Deus abençoa algo, Ele transforma num canal de bênção. Não para si mesmo, mas para suas criaturas. E quando Ele o santifica, Ele também o faz para benefício de suas criaturas, ou seja, separado para uso sagrado. Se o texto dissesse apenas Deus descansou, nós poderíamos ter dúvidas, mas o texto diz que Ele também abençoou e santificou esse dia. Isso significa a instituição do sábado na criação. Consequentemente, não existiam nem judeus nessa época. Isso significa que o sábado foi instituído para toda a humanidade. Em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, nós temos a confirmação de que porque Deus descansou no 7º dia, os seres humanos também devem observar esse dia. E se olharmos em Hebreus capítulo 4,
nós vamos ver que o texto diz que assim como Deus descansou das suas obras nesse dia, importa que nós entremos no mesmo descanso. No Novo Testamento, nós vamos observar que Cristo e os apóstolos, eles guardavam o sábado. Em nenhum lugar nos ditos de Jesus ocorre qualquer alusão ao domingo. Se Jesus viesse transferir a observância do sábado para o domingo, nós teríamos que esperar pelo menos uma alusão de Cristo a essa palavra, mas ele nem a proferiu, pelo menos no que aparece nos evangelhos. Além disso, Paulo diz, diante do julgamento do tribunal no qual ele se encontrava, que ele não havia cometido nenhum pecado contra a lei dos judeus, nem contra César. Ele nunca poderia ter dito isso se ele houvesse abandonado uma instituição tão sagrada quanto o sábado era para os judeus. Samuel Bacchiocchi, na sua tese doutoral do sábado para o domingo, defendida na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, comprova que a mudança do sábado para o domingo não ocorreu em Jerusalém, sob virtude de autoridade apostólica, mas cerca de 100 anos após a morte dos apóstolos em Roma. Portanto, não é uma instituição bíblica. Alguns alegam que porque Jesus ressuscitou no domingo, esse se tornou o dia santo do cristianismo, mas em nenhum lugar a Bíblia diz que esse foi o caso. E um outro ponto é que no Apocalipse, nós vamos ver que o povo remanescente dos últimos dias se caracterizaria pela observância dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Portanto, nessa expressão nós temos uma evidência clara de que o povo dos últimos dias seria chamado a retornar à observância desse dia tão significativo que é o sábado, antes da segunda vinda de Cristo. Agora, pastor, quais são os benefícios práticos para nós que vivemos no século XXI a observância desse dia como um dia santo? A revista National Geographic trouxe recentemente um artigo dizendo que os adventistas possuíam uma longevidade maior do que os demais americanos da Califórnia devido à observância do sábado. Nós não fomos feitos para trabalhar tanto quanto estamos trabalhando. Um ser humano hoje exige-se dele, como disse alguém, 3 vezes mais do que no passado. Se nós não tivéssemos um ciclo de trabalho e descanso natural, talvez nós entraríamos em dificuldades de saúde física e mental bem antes do que deveríamos. Mas é certo que alguns poderiam dizer, mas eu posso então guardar outro dia. Só que aí entra uma questão de obediência à vontade de Deus. Deus, em sua vontade soberana, disse que não era um dia em 7, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Isso traz benefícios para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental e um dia especial de comunhão com Deus. Como eu escrevi uma vez num artigo, eu chamo o sábado de um santuário de Deus no tempo. É um lugar no qual nós podemos nos reunir, todos, ricos e pobres, cultos e incultos. Nós podemos estar em qualquer lugar desse mundo e lá o sábado chega para nós. E ali nós podemos ter um encontro especial com o nosso grande Criador, Redentor, Jesus Cristo. Sem dúvida que o sábado é uma bênção especial na vida de todos aqueles que o observam. Um dia especial para se manter comunhão com o nosso Criador, um dia especial para estarmos com nossa família. Acima de tudo, o sábado é um memorial entre Deus e seu povo. Um sinal que Ele estabelece da aliança que Ele tem conosco. E esse dia é tão especial que ele continuará sendo observado mesmo no céu e na nova terra e por toda a eternidade. Nós estamos aqui no cemitério de Monterey, Michigan. Em 1872 faleceu José Bates, o pioneiro guardador do sábado entre o movimento adventista.
Nós também somos observadores do sábado. Desfrutamos desse privilégio de Deus na nossa vida. E queremos convidar você, que está nos assistindo nesse exato momento, a tomar a decisão, uma decisão séria de observar o sábado como um santo dia de Deus. O sábado foi criado para que nós nos relacionássemos com Deus. É uma bênção toda especial que nós temos. Não deveria você tomar hoje a decisão de observar esse dia como a palavra de Deus nos pede? Não deveria você hoje procurar observar toda a lei de Deus, inclusive o quarto mandamento, que requer a observância do sábado? Deus tem uma bênção especial para dar a você. E eu queria desafiar você a tomar hoje a decisão de santificar o sábado como o dia do Senhor. E, por certo, Deus o abençoará e lhe dará forças nessa decisão que você está tomando. Havendo compreendido que Deus criou o santo sábado para toda a família humana, para que tivéssemos um dia especial de comunhão com Ele, um dia para descanso físico e espiritual, um dia para estarmos reunidos em família, como prova de meu amor a Jesus e por Jesus, decido guardar o santo sábado de todo o meu coração. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Grande e eterno Deus que habita nos altos céus, louvamos ao Teu nome, porque Tu és o nosso Criador, o nosso Redentor e o nosso Mantenedor. Obrigado pelo santo dia de sábado que destes a todos nós, que possamos encontrar nesse dia o descanso espiritual e físico que tanto precisamos. Que aproveitemos estas horas sagradas para o convívio em família e como igreja, e dessa forma nos preparemos para a Tua breve volta. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Na qualidade de primeiro teólogo adventista, José Bates foi aquele que unificou a doutrina da volta de Cristo, do santuário e do sábado, dentro de um esboço do grande conflito registrado nos capítulos 11 a 14 de Apocalipse. A partir desse momento, os sabatistas começaram a se ver não apenas como continuidade do movimento milerita, mas como uma igreja profética, detentora de uma mensagem profética contida em Apocalipse 14. A mensagem do terceiro anjo passaria a ser a mensagem que eles deveriam pregar a toda língua, tribo e nação. Mas para que isso acontecesse, havia necessidade de uma igreja organizada. E isso só seria possível quando Deus dirigiu o movimento de tal forma que o Evangelho atingisse outras terras além mar. Este, precisamente, será o tema do nosso próximo encontro. Até lá!